Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio, aqui Canal 6 da NET. Hoje nós recebemos o dirigente nacional da Nova Central, o Fernando Bandeira, que é presidente da Federação dos Vigilantes aqui do Rio de Janeiro. Bandeira tem desenvolvido um trabalho pela direção nacional em contato com os órgãos do governo para debater essa situação da crise. Bandeira, obrigado aí pela sua presença e que fala um pouco sobre esse grupo de trabalho que está debatendo a questão do desemprego, da crise. Explica um pouco aí para os nossos telespectadores. Companheiro Moisés, é um prazer também estar aqui na TV Comunitária, né? É uma honra muito grande a gente poder debater com nossos telespectadores que acompanham, né, a TV Comunitária. Então, nós estamos, pela Nova Central, atuando num grupo de trabalho que foi instalado pelo governo federal, em que estão os empresários, os patrões, as confederações patronais e também as centrais sindicais. Eu estou representando a Nova Central para discutir a questão do emprego, o crescimento, né, a remuneração. E esse grupo de trabalho já iniciado já semana retrasada em Brasília, vai ter reunião na próxima semana também. E nós levantamos uma questão muito importante que nós entendemos que é um problema sério no Brasil hoje para o trabalhador, que é o problema da terceirização. Já foi aprovada a terceirização na Câmara e há um risco do Senado aprovar também, que é a terceirização para todos os serviços, todos os trabalhadores. Não é só o serviço de assessoramento, de perícia, quer dizer, é uma terceirização para todas as empresas poderão terceirizar. Então vai ser uma violência, um prejuízo enorme para os trabalhadores. Eu quero dizer que o Bandeira também é nosso dirigente aqui da TV Comunitária, através da sua entidade, a Federação dos Vigilantes. Desde 2008, o Bandeira é um dos participantes aqui, atuantes da sua entidade, e hoje ele está na gestão unitária 2014-2016 como coordenador aqui do Conselho Executivo. Bandeira, é muito importante esse debate da terceirização, então vamos alinhavar mais algumas questões sobre isso. Essa terceirização é a tal da terceirização selvagem, né? É a terceirização que atinge as atividades fins das empresas. Não, por exemplo, porque eles querem botar fim também. Por enquanto, a terceirização é só atividade meio, é a limpeza, né, é a vigilância privada, é o assessoramento de alguns serviços que não são essenciais para aquela empresa que contrata a outra empresa que presta serviço de terceirização. Então, o que se aprovou foi a terceirização ampla para todas as empresas. Uma indústria, por exemplo, de automóvel pode terceirizar. Uma fábrica, por exemplo, de qualquer produto aí, uma fábrica de cimento, uma fábrica de outro produto qualquer, né, ela pode terceirizar. Então, a terceirização gera uma insegurança muito grande, porque se a empresa terceirizada fechar, como acontece muito, né? Empresas de serviços em geral e tal, eles fecham, desaparecem e os trabalhadores ficam sem receber nada. Recorre ao seu sindicato e o sindicato entra com a ação botando o cliente que contratava o serviço como segundo reclamado. E isso dificulta muito, porque às vezes quem contratou tem lá no seu contrato um detalhe qualquer que não se responsabiliza se aquela empresa aqui terceirizada, que está prestando serviço para terceiros, não se responsabiliza. Então fica difícil para o trabalhador. Então, se houver a terceirização ampla, esperamos que o Senado jogue isso fora, né? Porque a Câmara, com esse presidente Eduardo Cunha, que só está prejudicando a classe trabalhadora e prejudicando também a política séria do país, então eu acho que tem que o Senado impedir isso. As centrais já estão se mobilizando para isso, a Nova Central já tomou posição também, inclusive, Moisés, nesse grupo de trabalho, a primeira reunião que houve, eu e o Negreiros, que é o meu suplente, nós participamos representando a Nova Central e dissemos que um dos problemas principais desse grupo de trabalho é ser contra a aprovação da terceirização ampla, como está propondo os empresários, como aprovaram também a maioria dos integrantes da Câmara Federal. Eu queria te perguntar, Bandeira, porque a terceirização foi estabelecida nesse sentido das atividades complementares das empresas, podíamos dizer assim, e que agora eles estão querendo radicalizar para uma terceirização ainda pior. Mas a terceirização, vamos primeiro analisar um pouco, a terceirização em si já é uma questão que moralmente, quer dizer, eu contrato vários trabalhadores e vendo aqueles trabalhadores para as outras empresas. Isso, na sua essência, já é um problema
Você não acha? Exatamente, pois é, você falou um negócio certíssimo, porque se não houver, e o que falta à terceirização é exatamente uma regulamentação. É preciso que estabeleça-se regras que garantir ao trabalhador o direito de receber a sua rescisão, se for demitido, o direito a receber as suas férias, recolher o seu fundo de garantia, né? Então, e muitas vezes acontece isso. A vantagem um pouquinho do trabalhador terceirizado hoje é que é uma súmula do Tribunal do Trabalho que garante que quem contratar aquela empresa se responsabiliza pelo pagamento da rescisão se essa empresa não pagar. Mas é uma coisa que às vezes tem alguns juízes que não entendem assim, não quer seguir aquela súmula. Então é necessário hoje que a terceirização, que é para atividade meio e não atividade fim, né? É para a questão complementar, que nós achamos até, eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei no hospital de Curicica, que é um hospital na época de tuberculose, e os serviços terceirizados existiam lá, começou, tinha os guardas, o próprio Ministério da Saúde que trabalhavam lá. E com o tempo foi passando, e a limpeza também era funcionário público mesmo, fazia limpeza naquele hospital. Isso tem mais de 35 anos e tal. E aí, hoje já é tudo terceirizado, porque a limpeza, a complementação da segurança é uma coisa correta, boa, mas é necessário que haja uma regulamentação que garanta o direito desses trabalhadores não serem prejudicados, uma vez que a empresa venha a ser fechada. E outra coisa é aquilo que você passou um pouquinho também analisando, que é uma pessoa sem nenhuma estrutura, sem nenhum patrimônio, certo? Porque para contratar um trabalhador, você é um intermediário. Então eu monto lá um escritóriozinho, uma salinha, uma mesa, um telefone, uma secretária, registro todo mundo e ofereço serviço. Depois, na hora de qualquer problema no contrato, ele não tem a base material, nem patrimônio, etc., como você falou. Esse é um problema que a súmula do tribunal não resolve. Então, que é isso que vocês estão preocupados em garantir. Exatamente. Por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Lá trabalham alguns operadores de telemarketing. São empregados de uma empresa que presta serviço à Assembleia Legislativa. Ora, só que a Assembleia não está pagando a empresa. Faz 2 meses não paga. Aí, consequentemente, a empresa não tem dinheiro para pagar. Quer dizer, teria que ter dinheiro. Para você montar uma empresa terceirizada, tem que ter dinheiro. Por acaso o cliente que contratou não tiver, a empresa tem que ter o dinheiro. E como você falou, pega um pé inchado qualquer, sem dinheiro nenhum. Claro. Um aventureiro aí, monta a empresa e prejudica os trabalhadores. E não acontece nada com esse camarada, né? Ele não é preso, o Ministério Público não chama ele, né? Enfim, hoje esse problema da terceirização é muito sério, né? Tem serviços, por exemplo, quer dizer, a Petrobras, com esse problema que está acontecendo, muitas empresas terceirizadas, né, são ligadas hoje aos sindicatos empregados e agentes autônomos do comércio. Quer dizer, é outro tipo de terceirizado que muitas vezes a Petrobras, com esse problema que está acontecendo, está atrasando o pagamento. Então, as empresas que trabalham para a Petrobras também estão atrasando, também, até fechando, falindo, né? Então, é importantíssima a necessidade de se regulamentar a terceirização para atividade meio, atividade de complementar o trabalho das empresas que precisam daquela complementação. Como eu falei, a limpeza, a vigilância, alguns serviços de atendimento, de atendente. Até a própria delegacia policial hoje tem um serviço de terceirizado, que aquelas moças que trabalham, fazem o primeiro contato com as partes que chegam à delegacia, geralmente são assistente social, são psicólogas que fazem esse trabalho para poder poupar o policial de perder tempo, ficar esclarecendo coisas que às vezes não são da polícia, entendeu? Não são a essência da atividade. E como a limpeza também da delegacia Agora, feita. Bandeira, tem uma outra questão aí que eu queria levantar sobre a terceirização, que existem estatísticas que mostram que boa parte dos acidentes ocorrem também muitos acidentes com os terceirizados. Por quê? Porque essas empresas elas não se dedicam a fazer um treinamento, a fazer uma explicação melhor. Às vezes são recrutados de forma urgente para cobrir um contrato, uma coisa assim. Isso acontece também na Petrobras, aconteceu muito. Boa parte dos acidentes eram relativos às empresas que eram contratadas terceirizadas e tal.
Isso é uma preocupação de vocês também nesse grupo de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a construção civil, né? Hoje nós temos várias empresas terceirizadas que prestam serviço para empreiteiras grandes, né? Que não querem contratar diretamente o pessoal, então contrata uma outra empreiteirazinha menor, e aquela empreiteira, muitas vezes, ela não oferece ao trabalhador os equipamentos necessários para a sua segurança, né? E termina havendo acidente, mortes às vezes, né? E há também o terceirizado em setores também outros, né? Da limpeza, por exemplo, da limpeza do hospital, por exemplo, que é onde há contaminação. Então, muitas vezes, a limpeza é feita de tal maneira que corre risco aquele trabalhador de ser até contaminado com alguma doença. Então, é necessário que haja um controle, uma regulamentação que garanta rigor nas empresas terceirizadas, para que ela possa garantir aos empregados o seu direito correto, a sua saúde e o seu salário adequado com todos os seus direitos trabalhistas. Agora, Bandeira, esse grupo de trabalho ele foi criado visando um debate mais aprofundado, uma participação mais democrática dos diversos setores, seja trabalhadores, sejam empresários, sejam os órgãos governamentais, no sentido de minimizar ou tentar ter soluções para a questão do desemprego e tal. Então, que outros assuntos os diversos segmentos têm levantado? Parece que já houve uma ou duas reuniões? Só uma só uma reunião. A instauração e já. qual a expectativa e a sua perspectiva e da nova central para o trabalho desse grupo? Exatamente. Eu acho que, primeiro, os empresários, as confederações patronais, né, e o próprio Ministério Público do Trabalho também, o próprio Ministério do Trabalho em si, deve ter mais cuidado e mais atenção para cobrar das empresas, cobrar dos patrões em geral, né, mais responsabilidade, não fazer a aventura de uma terceirização espalhada, como realmente está se falando aí, né? Então, nós esperamos que esse grupo de trabalho ele encontre uma saída, porque hoje o Brasil está numa crise muito séria, né? Conversamos com a empresa ontem, lá no assessoramento, uma empresa que foi fazer um acordo de banco de horas, era uma empresa que trabalhava na parte de assessoramento de outras empresas, na parte intelectual e tudo, e eles tinham 80 empregados, hoje tem só 17 empregados. Então, a quantidade de empresas que estão reduzindo seus efetivos, né, como empresa falindo, no caso da vigilância privada, o nosso presidente hoje do sindicato, Antônio Carlos, ele está enfrentando uma dificuldade enorme, porque é muita empresa que está desaparecendo, falindo. Começa a trabalhar em empresa de vigilância. E, às vezes, o cliente, que o contador não pagou, ou pagou, mas ele também não quer pagar os trabalhadores. Então, há na terceirização essa dificuldade. Então, é necessário que esse grupo de trabalho encontre uma maneira de serem rigorosos, quer dizer, o governo, os setores, são rigorosos com as empresas. E, ao mesmo tempo, compreendendo a situação presidencial, da dificuldade hoje da economia do Brasil, está repercutindo em todos os estados também, né? Tanto é que estão querendo aprovar já aquele desconto no dinheiro de todo mundo, né? CPMF, né? E aqui do Rio de Janeiro também já está, agora na semana passada já foi votado lá, não sei qual foi o resultado direito ainda, mas já se reduzir as pensionistas, né? Pensionistas com com menos de 44 anos não poderão receber mais permanentemente a sua pensão, né? Há mudanças, inclusive, para poder reduzir as despesas do Estado, do Rio Previdência, do Rio de Janeiro, enfim. Então, o que esse grupo de trabalho que você está falando, e eu também acho que é muito importante, as centrais vão se reunir, a reunião vai ser umas quintas-feiras, né? De 15 em 15 dias. Na quarta-feira, de tarde, as centrais se reúnem para, quando for para a reunião, né, com todas as outras partes, nós estamos mais ou menos unificados no pensamento dos trabalhadores. Agora, Bandeira, antes da gente entrar mais especificamente na situação do Estado do Rio, eu queria que você, que tem participado das reuniões aí com o Calixto, com a direção nacional da Central, que outros assuntos, além da terceirização, estão preocupando vocês lá da nova Central? A preocupação geral é o emprego, né? Há uma redução muito grande, né? Os rodoviários, por exemplo, essa questão do rodoviário ser colocado o motorista cobrando, né? E aí reduz o emprego do cobrador, né? Isso, e em outros estados também está acontecendo redução
dos empregos também na construção civil, porque parando também as obras, que falta dinheiro também a nível nacional, as construções diminuem. Quer dizer, as fábricas em geral, quer dizer, os companheiros, os servidores públicos mesmo, né, que estão sentindo dificuldades, quer dizer, a Nova Central tem um grande comando, o companheiro João Domingos, que é o presidente da Confederação de Servidores e é também tesoureiro da Nova Central Nacional. Então ele tem falado que os estados em geral, onde tem os sindicatos de servidores municipais de uma cidade, de Campos ou de Volta Redonda, de Macaé, quer dizer, não estou falando que tem problema nessa cidade, eu digo, geralmente há dificuldades também dos servidores em geral, né? Tendo em vista a dificuldade das prefeituras e dos governos estaduais e do governo federal também. Então, a Nova Central, como as outras centrais, estão encontrando dificuldades porque a crise está afetando, consequentemente, os sindicatos estão cobrando da Nova Central, as federações também, de medidas que possam atender. Por isso, talvez até esse grupo de trabalho tenha sido criado para poder encontrar uma maneira de minimizar as dificuldades dos trabalhadores em geral. Agora, falando especificamente na situação aqui do Estado do Rio, você estava me comentando aqui antes do início do nosso programa, de que o Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis, está sendo perseguido aqui pelo governo do Estado. Então, vamos lá falar sobre esse assunto. Explica isso e o que vocês estão sofrendo aí. Olha, o Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, foi fundado em 93, na greve de 93, e o governo ainda era do PDT, né? Eu, naquela época, fui também respondi inquérito, fiquei sem salário um bom tempo, mas agora, na greve de 2012, foi a primeira greve no Brasil inteiro que envolveu PMs, bombeiros e policiais civis. Essa greve voltou quase 20 mil na Cinelândia numa quinta-feira, uma quinta-feira antes do Carnaval. O Carnaval ia ser da outra semana, e decretou-se uma greve, né? E o nosso sindicato participou e tinha também um outro sindicato tentando, alguns dissidentes nossos que criaram um outro sindicato, mas não estava legalizado, mas assim o governo respeitava mais o outro sindicato que é o nosso. E esse sindicato, no sábado, né? O primeiro dia de greve foi sexta-feira, né? No segundo dia ele convocou a imprensa para dizer que a greve tinha acabado. E foi todos os canais de televisão, e nós fomos para lá, eles botaram um monte de segurança, contratado de uma empresa ligada a um policial também, né? O Túlio, né, que é o dono dessa empresa, cercou lá, não deixou lá na coligação, nós entrarmos lá, e isso culminou com uma perseguição posterior a gente. Quando foi agora... Você é o presidente do sindicato? Do Sindicato dos Policiais Civis. Não, na outra eleição já sou diretor hoje. Hoje o presidente, hoje é Leonardo Mota, que é um companheiro mais jovem, menos tempo na polícia e que realmente está conduzindo, junto com os demais companheiros mais antigos, né? Eu sou diretor ainda do Simpol, né? Eu quero dizer que foi feito agora em 2012, 2013, aí o delegado da DEGAF, doutor Flávio Amaral, não é o Flávio Amaral, nosso companheiro que é perito, não. Ele resolveu comunicar que eu estava faltando e suspendeu o pagamento. Eu estou desde abril de 2013 sem salário. E respondendo, quer dizer, uma injustiça. Quando eu entrei na justiça, logo o processo começou a andar e foi para a CGU, né, que é onde faz a investigação e a apuração de tudo e toda a segurança pública. Então essa perseguição é exatamente porque é um sindicato de luta, é um sindicato que foi para greve junto com os demais policiais. Os bombeiros, os policiais militares foram presos, né? O Daciolo foi um dos presos, hoje é deputado federal, teve outros presos da PM também, e eu não fui preso, mas também estou sem salário até agora, né? Então é uma perseguição. A doutora Marta Rocha, ela foi candidata várias vezes a deputada, nunca se elegeu. Aí usou a máquina da polícia para poder se eleger, como fez o Álvaro Lins, como fez também o Hélio Luiz. Se elegeram usando a máquina da polícia. Não sei como, não sei de que maneira, né? Eu não sei, né? Disseram que outras coisas, mas não tenho prova nenhuma, não posso falar nada. Mas a doutora Marta, que não tinha sido eleita, resolveu a me perseguir, né? Comunicou lá ao doutor Flávio para botar falta em mim e me punir, né? Pensando que eu fosse ser candidato a deputado, talvez atrapalhasse ela, né? Eu digo, não, eu tive 2 mandatos, eu não vou concorrer mais, porque a urna eletrônica, carta marcada, não vou me meter mais nisso, né? Enfim, então a Polícia Civil hoje, ela está sendo perseguida pelo seu sindicato, quer dizer, perseguida pelo comando da polícia. O Fernando Veloso, o delegado que assumiu, ele disse para nós, na primeira audiência, Moisés, que o carro dele não tinha retrovisor.
Isto é, não queria ver nada que tinha passado para dentro. Eu digo, vem cá. Foi feita uma coisa errada na chefia da polícia. O senhor assume a chefia. O senhor não vai apurar coisa errada que a sua antecessora fez. Não, meu carro não tem retrovisor. Eu digo, então o senhor está equivocado, né? Porque se alguém é motorista e acha que consegue dirigir sem retrovisor, é o mau motorista, né? Não vai ser, além do mais, se você considerar o retrovisor vendo o passado, quem não vê o que aconteceu no passado não consegue viver o presente nem definir o futuro. Então, agora, essa perseguição é uma perseguição à instituição sindical, porque você, como dirigente sindical, certo? Além de ter algumas imunidades como dirigente, certo? Quer dizer, não tem sentido você ser perseguido pela atividade sindical, porque no fundo, essa perseguição é a atividade sindical que está sendo perseguida e expressa na sua pessoa. Aí o que acontece, Moisés? Policial jovem, nós temos aí uns 5 mil policiais que tem na faixa de máximo 10 anos de casa, esse pessoal não quer se filiar ao sindicato. Né? Eu tive no Ministério Público, agora há pouco tempo, acusaram que a eleição do Simpol, não sei o quê, denúncia anônima, né? Mas aí o Ministério Público perguntou na promotora várias coisas lá, né? E eu escutei, os jovens não querem ser sócio do sindicato porque vê o ex-presidente sem salário, respondendo a inquérito há 2 anos e meio já, né? E nada acontece com esses perseguidores, então não quer ser sócio, tem que ficar com medo, claro, né? Então é isso aí. Como isso falou, é um atentado à organização do trabalho. Exatamente. E isso é condenado pela Constituição. Né? Porque não é uma questão só pessoal. Pode ter até um elemento pessoal de algum cara lá, como você citou, a deputada, ou alguém que esteja preocupado com a questão eleitoral, mas isso é uma coisa adjacente. A questão mais importante é que uma instituição sindical, legal, constitucional, está sendo, isso aí é bloqueio à organização do trabalho. Isso é um crime, inclusive condenado pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. Então, é necessário que seja dado o nome aos bois, certo? Quer dizer, o que está acontecendo é uma perseguição à organização sindical, que é garantido pela Constituição. Exato. Nós conversamos já com o Calixto, viu, Moisés? Eu estive em Brasília semana passada e estamos preparando a documentação toda, as provas todas, para realmente comunicar a nível internacional, porque é como você falou... Fazer uma denúncia ao OIT. Exatamente. E o Ministério Público? Também. Foi feita uma denúncia? Fazer uma denúncia ao Ministério Público. Não fizemos ainda porque estamos respondendo às acusações que fazem na Ministério Público. Então, precisa de fazer o Ministério Público também, porque o Ministério Público não é um garantidor das leis, etc. e tal, não pode garantir a lei só por um lado, né? Tem que garantir a lei de forma genérica e geral. Por acaso, eu estava dando depondo na semana passada, né, no Ministério Público, aí vi uma revista do Ministério Público do Trabalho, né? Uma matéria enorme sobre os sindicatos comerciários do Rio, que 35 anos ficou na maior roubalheira. Aí eu fiquei, depois eu até botei no nosso jornal do assessoramento, né? Os comerciários realmente tirou-se toda aquela pilantrada que tinha lá, mas aí o que aconteceu? O interventor foi lá e organizou a chapa dele, né? Hoje o presidente é um rapaz de 30 anos, é sócio há menos de 6 meses, né? E, meu Deus do céu, como é que pode? Né, o interventor foi afastado, né, era um desembargador, aí ficou o advogado que era perito do juiz, né, ficou lá e organizou a chapa, mandou filiar um monte de novos comerciários e fez a eleição. E foi eleito um rapaz de 30 anos. Não sei se ele vai ser o presidente mesmo, ou sei lá. De qualquer maneira, até eu pensei, até falar no meu depoimento, não tem nada a ver um assunto com o outro, né? Mas que é curioso, é que a gente expulsa quem está errado e monta uma eleição, no meu entendimento, errada também, né? Agora, obviamente que esse assunto você está denunciando aí. Agora, eu acho que o Ministério Público capitalizar que 35 anos passou lá o sindicato com a turma do Mata Oma, e não fizeram nada, e o Ministério Público existe há quantos anos? Muito mais. E nunca fez nada. Então, aí é o seguinte, tem que fazer autocrítica também, por que antes não fez alguma coisa? Se fez, por que não se interviu nessa questão antes? O sindicato de vigilantes, o sindicato de assessoramento tem muito menos tempo do que isso, e nós já respondemos a mais de 10 processos, inquérito do Ministério Público, né? Todo ano, eu acho que tem um, entendeu? É uma denúncia assim, denúncia para lá e tal.
Aí é isso que acontece. Não, porque as denúncias, né, Bandeira? Tem Aqui que ser apurado, a né? denúncia tem que ser apurada. Tem denúncia, tem que ver se tem um mínimo de consistência, apurar. E vocês enfrentaram várias denúncias e nunca tiveram nenhum problema, não é isso? Não, mas tem a denúncia. Inclusive. Agora tem outra Eu vim denúncia? de agora, eu vim de lá. Você estava no No Ministério Ministério Público? Público do Trabalho, respondendo a. Mas sobre os vigilantes? Não, somos policiais. Ah, é? Aí é vigilante, policial, tudo ali, viu? Onde está a luta, estão lá em cima, né? Mas, graças a Deus. Agora, Bandeira, você tem uma atuação também aqui no Rio e tal, com essa defesa, inclusive, dos aposentados, das pensionistas que você estava falando. É verdade, é verdade. Que questões estão na ordem do dia aí recentemente? No sindicato dos policiais tem uma grande parte de aposentados dos associados e, consequentemente, também tem as pensionistas dos policiais que o sindicato dá atenção, temos advogados especificamente para isso. E no caso da vigilância privada, o Antônio Carlos, aí tem uma advogada lá que cuida exclusivamente da questão da previdência para os vigilantes que se aposentam, ou as pensionistas também. Então a gente procura sempre, na organização pela Nova Central, dos sindicatos que nós organizamos, fundamos e hoje tem novas direções, a gente procura sempre dar uma atenção muito especial também para os aposentados, porque geralmente são muito esquecidos, né? E as pensionistas também. Muitas vezes a pensionista não sabe bem como fazer, então o sindicato sempre tem especificamente advogado para atender as pensionistas e os aposentados também. Agora, no trabalho da Nova Central, certo? Quer dizer, que outras questões você considera de relevo nesse ano que está muito conturbado por toda essa questão da crise, etc? Eu acho que os sindicatos, né, em geral, as federações, né, eu acho que os sindicatos têm que se mobilizar mais, têm que participar mais. A diretoria eleita pelos companheiros que elegem deve participar mais, deve se comunicar com a imprensa, devem fazer essa utilização da mídia. Da mídia, exatamente. Tem que ter uma preocupação em se expor mais, notícia, né? O pessoal dá notícia, como é que está o pessoal da construção civil, como é que está o pessoal metalúrgico, né? O comerciário também, o pessoal do setor da indústria. Rodoviário também. Seguro, eu acho que em todos os segmentos. É necessário que os sindicatos façam o seu jornalzinho também, façam o seu site direitinho, se comuniquem com a imprensa, alguma irregularidade de uma empresa que não está cumprindo, denunciar aquela empresa, e não está havendo muito isso, Moisés. Há uma certa paralisação, apatia, entendeu? Você está se acomodando. Eu acho que há sindicatos que ficam, os diretores, achando que eles são diretores e não vão fazer mais nada. Vão só atender aquele companheiro que vai procurar o sindicato. E às vezes atende mal e porcamente, atende mal, só o advogado atende, às vezes o advogado não faz a atenção adequada, ou falta audiência, ou cobra alguma coisa para o advogado atender o associado, entendeu? Ou o não associado. Então, é necessário, eu acho que é importante aqui, a TV comunitária nossa, aqui do Rio de Janeiro, da área sindical, que os nossos companheiros que estão nos assistindo, que são sindicalistas, né, eles procurem dar atenção à sua categoria, procurem se envolver com a imprensa, porque você falando com a imprensa, com jornais, com rádio, televisão, mesmo que ele não publique, você manda notícia, manda uma coisa importante, denunciando as reclamações, fazendo assembleia. Vai pouca gente, não importa, se for 10 pessoas, discute com os 10, daqui a pouco tem 100 pessoas naquela assembleia, enfim. Há uma certa, você falou, uma certa apatia, você falou, não foi? Exatamente. Uma certa acomodação. Inclusive uma incompreensão, né, do papel, porque os trabalhadores, a organização dos trabalhadores passou a ocupar, desde a eleição, por exemplo, do Lula de 2002, 2003, um papel importante no Estado. Quantos órgãos governamentais têm representação das centrais? Exatamente. Então, quer dizer, os trabalhadores têm que sentir que eles... Porque o que acontece, né, Bandeira, é que nas indústrias, nas empresas e na sociedade, o trabalhador é convocado para obedecer. É verdade. Por quê? Porque você tem que seguir lá na linha de montagem, você tem toda uma trilha de pirâmide, de decisão, etc. Tal. Então, o trabalhador que galga um posto de comando de um sindicato, ele tem que ver que ele é uma parte da sociedade. E ele pode intervir
E tem muito mais espaço para intervir, você não acha? Exatamente, exatamente, porque ele é o Quantos fundamental. conselhos nacionais, além desses grupos que têm uma vida mais efêmera, menor, mas os outros grupos constantes em todos os órgãos que têm representação, por exemplo, da Nova Central? Exatamente. É um monte de gente. Exatamente, exatamente. Você é chamado para discutir no Banco Central, você é chamado para discutir no Ministério do Desenvolvimento Social, você é chamado no Ministério da Agricultura. Então, os trabalhadores têm que se sentir como também responsáveis a apresentar soluções. Eu participei da comissão, por exemplo, do trabalho de domingos e feriados, para influenciar como será e procuramos aprovar a melhor coisa para os trabalhadores. Então, é necessário que haja realmente o sindicalista, o dirigente sindical, né, se envolva, procure trabalhar em favor da categoria, não se acomodar nunca, né? Fica uma acomodação eterna. Então, o trabalhador em geral, porque a imprensa, de maneira geral, fala muito mal dos sindicatos, às vezes até com uma certa razão em alguns momentos, né? Mas o que se passa, por exemplo, na faculdade de Direito, por exemplo, né? As aulas são dadas sempre criticando os sindicatos, né? Não vale nada, só querem pegar dinheiro e tal, e fica a imprensa em geral também. A mídia, a Globo botou lá. Como é que é? Quanto vai para o imposto sindical? 1 bilhão ou 2 bilhões, sei lá quanto é. Então, agora, quanto vai para o banco? Quantos milhões de trabalhadores... Quanto vai para o banco? É verdade. Banco. 180 bilhões. Exatamente. Aí você tem uma... Como é que os sindicatos vão sobreviver? Exatamente. Sem os recursos. Quer dizer, quem que vai financiar os sindicatos? Se for patrão, é o perigo. Se o sindicato for financiado pelo patrão, vai ser o perigo. Aí vai defender os interesses dos patrões. Claro, então, exatamente. eu acho que está certo que você então, por isso é importante esse posicionamento sindicalista, né? Apelar aos companheiros. E outra coisa, o trabalhador que é jovem, ou o trabalhador que não é procurar ser sindicalizado. Se associando ao sindicato, você tem força moral, força política de cobrar da diretoria. Mesmo não sendo sócio, pode cobrar. Mas se for sócio, melhor ainda. E pode inserir, discutir, né? Porque é um direito nosso, do trabalhador, participar do seu sindicato, entendeu? A ausência do trabalhador no sindicato faz com que acomode também a diretoria, e a diretoria começa a ficar, mesmo sem querer, pelega. Não fazer nada vira pelego, né? Claro. Mesmo não ter recebido dinheiro nenhum do patrão, mas em não fazer nada está sendo ruim para os trabalhadores. Agora, Bandeira, o assunto sindical parece que a gente esgotou uma parte. Agora eu queria ver se você concorda, já que você foi deputado 2 vezes, tem uma atuação política mesmo, não eleitoral, etc. Tal, que a gente pudesse discutir um pouco sobre a ótica dos trabalhadores, sobre a crise. Essa crise econômica e a crise política, tem várias centrais sindicais se mobilizando, organizações e tal, com o lema de mais direitos, certo? Quer dizer, e que não pode perder os direitos dos trabalhadores durante a crise, etc. E também discutindo essa questão de golpe, de tentativa de que o que foi tirado nas urnas sejam modificados. Tal. Como é que você... Aí você não precisa necessariamente falar em nome da central, mas enquanto você, como membro do PDT, né? Como membro do PDT que como dirigente político que mesmo não tendo um parlamento mandato, e tal. Verdade. O que você acha? Eu acho que a Dilma, ela não deve ser impeachment, é coisa equivocada. Ela foi eleita pelo voto majoritário, então impeachment por que crime ela cometeu, né? Ela está envolvida com a Petrobras, junto com o secretário, o ministro tal, não sei o que. Não sei, a prova não tem ainda. Agora, a crise está muito feia, né? Eu acho também que o PT, né? O Brizola já dizia, o Darcy Ribeiro também, né? O PT é a direita, é a esquerda que a direita gosta, né? Mas parece que agora eles estão querendo até eliminar essa possibilidade. Não é mais esquerda mais nenhuma, né? Olha, coitada, a Dilma foi do PDT até 2001. A Dilma foi uma grande companheira lá no Rio Grande do Sul. Ela foi secretária de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, quando Alceu Colares era o governador do PDT, né? Ela foi também secretária municipal também lá em Porto Alegre, né? De Minas e Energia, e ela é uma pessoa sempre, o marido dela foi deputado estadual, né? O Geraldo Araújo, parece, não me lembro o primeiro nome, não sei o que é Araújo, né? Não é mais deputado, mas, enfim, ela conviveu muito com o PDT, muitos anos e tal, naquele rompimento que o filho do Brizola saiu do PDT, lá no Rio Grande do Sul, né? Ela saiu junto, alguns saíram e foram pro PT e tal, etc. Aí
ela terminou sendo presidente da República, né? Mas eu acho que ela, pessoalmente, é correta, é séria, lutadora, é ideológica, né? Mas está muito mal acompanhada, esse é o problema. Ela ficou eleita pelo PT. E o PT, olha, com todo respeito a alguns petistas aí, mas tem muita gente ruim. Gente que atacava muito o Brizola, atacava muito o PDT, né, e que hoje está mostrando que realmente não são aquilo que diziam. Mas a nível nacional, eu acho, Moisés, que é difícil hoje a gente dizer, bom, estamos a favor da Dilma ou contra a Dilma. Eu acho que a gente tem que ser a favor da coisa correta, né? Se há erro, prender, foi condenado agora, na semana passada, um ex-deputado, ou deputado do PT, aliás, vários deputados do PT, já até o tesoureiro, 2 tesoureiros já foram presos. Então, essas prisões lá do Lava Jato não é à toa, não, né? É coisa séria. E está pegando a maior parte do PT, né? E alguns do PMDB também, enfim. PMDB, também, PP. Então tem uma turma enorme do PP. Quase a metade. Fora aqueles que não apareceram ainda, né? Estão escondidos por aí afora, né? Então, eu acho que a crise hoje é muito séria. A gente deve defender defender a democracia, né? Vamos respeitar o Congresso. Me parece que essa que é a questão fundamental, porque a discussão não é se defende a Dilma, ou se não defende a Dilma. A questão é a democracia, porque você é um lutador contra a ditadura, você foi perseguido, e você podia aproveitar e falar um pouco sobre isso lá quando você era soldado, marinheiro, etc. Então é o seguinte, a questão é que você pode, até o Aires Brito falou anteontem no Globo, etc. Que é o seguinte, você não pode, a partir de que você politicamente está divergindo de um dirigente, aí você é o seguinte, vamos derrubar. Então como é que seria nos sindicatos, né? É claro. Você tem 2 chapas, aí você ganha a eleição lá, como você ganhou. Aí é o seguinte, nós não queremos o Bandeira, porque a gente era contra o Bandeira mesmo. Aí vamos fazer impeachment do Bandeira. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, independente se é Dilma, se é José, Maria, Joaquim, Pedro, é uma questão que existe a lei, tem que ser dado direito de defesa, tem que explicar o que é, etc. e tal. Agora, fazer porque você não gosta ou porque pesquisa diz que você está com pouco, porque o Fernando Henrique já teve na lona por muitos anos. Certo? Exatamente. Na pesquisa. O Sarney chegou a ser até ovacionado quando fez o Cruzado, e um ano depois foi escrachado. Mas nem por isso foi tirado o mandato. Claro, então, exatamente. Porque a estrutura, você não pode pensar só hoje, e amanhã, como é que vai ser? Exatamente. E no próximo governo, etc. Exatamente. Então, é a questão da democracia, da defesa do processo democrático da participação. E investigação de tudo, sem problema, desde que seja dado também o direito de defesa. Né? Exatamente, eu acho que é isso que está acontecendo. O governo federal, hoje, ele passa um momento difícil, né? Os ministros também, a questão do gasto, 39 ministérios, poderia ser muito menor do que isso, né? Mas aí a necessidade do governo ter a maioria do Congresso, aí são, não sei quantos, são 30 e tantos partidos, até foi o novo partido agora da Marina já saiu, já foi legalizado, né? Não, e antes tinha sido legalizado do pessoal do Milênio. Do Milênio também, você sabe, né? O Milênio é um grupo de direita. De direita, pois é. E né? que é financiado, sabe por quem? Pela Souza Cruz. Pois e o lema é o seguinte, liberdade. Então, liberdade para morrer de câncer de cigarro. Fumando. Exatamente. E como morre gente. Né? Isso. Eu aproveito aí para recomendar, sempre nossos jornais, a gente sempre coloca a campanha contra o cigarro, que conhecemos muitas pessoas. E foi todo esse processo de campanha de tal que fez a redução do consumo. Exatamente. E temos que reduzir mais ainda. E tem um partido aí que vem defendendo a liberdade. Liberdade para fumar. Financiado por esse. Isso é a enganação travestido de defesa da liberdade. É isso mesmo. Mas então, Moisés, eu acho que a nível nacional, acho que a gente tem que lutar pela democracia, respeitar também os cargos dos eleitos, né? E punir daqueles que foram eleitos, mas foram eleitos com a roubalheira, né? Eu acho um assunto, por exemplo, Moisés, que eu debato muito, você sabe disso, é a questão da urna eletrônica, né? Aprovou-se a urna eletrônica para haver a impressão do voto, né? E logo, que o ministro famoso aí, o Gaúcho aí, não sei por que razão, ele não é ministro mais, mas ele tem influência e tirou isso de jogada, que não há impressão do voto. Então, o voto hoje, a urna eletrônica, é carta marcada. Tenho absoluta certeza, porque eu fui vítima da eleição de 2008,
Eu vou dizer rapidamente, né? Em 2008, já tinha apurado já 70% dos votos já. Eu estava com 9.200 e poucos votos. Aí parou a apuração. Aí 2 horas e meia depois, veio o resultado, né? Os 99,9% apurado. Eu aumentei mais 9.300 votos, aumentou 100 e poucos votos. E eu tenho a voto pingado em todo o município do Rio, não tem dúvida que me tiraram, no mínimo ali, uns 3.000 votos, 2.000 votos, né? E eu fiquei com 9.300 e pouco. Então, é urna eletrônica, eu tenho certeza que há, e é um jogo entre o dono do partido com uma cúpulazinha lá, talvez não seja nem os ministros, talvez seja um grupinho lá que faz essa mudança naquela reta final e dentro do partido. Isso já foi, essa denúncia que o Bandeira está falando, é uma denúncia que já foi comprovada. O próprio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu isso, fez um festival, vamos dizer assim, chamou os hackers para violar a urna. E um deles violou a urna. Certo? E a consequência é que eles continuam, porque isso existe até um site, né? Quer dizer, existem professores, pesquisadores da internet, quem quiser é só colocar lá num buscador, certo? O problema da urna eletrônica, etc. A violação da urna eletrônica, vocês vão assistir vídeos, etc. E vários casos ocorridos no interior do Brasil, em várias cidades já comprovadas, e também que o programa, porque o tribunal diz, né, que todo mundo audita, tem uma auditoria dos programas e tal, mas não tem de todos os programas. Tem um programa que é usado na urna eletrônica que ninguém, só o Serviço de Segurança e tal, tem o controle disso, etc. Além do mais, vários países não adotaram a urna do Brasil por causa disso. Por quê que o Bandeira está dizendo isso? Porque depois que acaba a eleição, evaporou. Claro. Não tem como recontagem. Como é que você reconta a urna eletrônica? Não há recontagem. Não há recontagem. Então, por quê? Porque como no computador você cancela um arquivo, certo? Ele está em algum lugar do computador, mas depois de algum tempo ele desaparece, certo? Ele é coberto, certo? Então, o que precisaria, como o Bandeira está falando? A impressão, pelo menos de percentual, né? De urnas. A impressão do voto é o seguinte, é que você votaria, né? Aí aparecia assim na tua vista, dentro do própria maquininha da urna eletrônica, né? Aí você via, se é aquele candidato que você votou, você confirmava. Você estava no papel. No papel. Aquele papelzinho cai numa urna ao lado, né? Aí tudo bem, 5 horas da tarde, né? Às 17 horas, o tribunal sorteia 2% daquelas urnas, daquela área toda. E vai conferir se o digital confere com o papelzinho. Sim, exatamente. Nem isso eles quiseram. É uma coisa que... Isso foi aprovado e depois voltou atrás. Não, vai identificar o voto. Identificar como? Não vai identificar coisa nenhuma. Porque a urna eletrônica, que todo mundo conhece, ele teria como se fosse um corredorzinho entre a urna e a impressora e correria por dentro não ia pegar nada. De um negócio plástico transparente, onde o eleitor podia ver, meu voto está entrando ali na urna. Ele não mexe, ele não pode mexer. Caiu lá da urna. E aí ele dava o ok e o voto cairia ali e cairia no computador. E a conferência, Moisés, não ia ser de todas as urnas, não. Ia sortear 2% só. Claro. Nem isso eles deixaram, né? Para poder, de repente... Agora, Bandeira, além disso, essa questão do desemprego. E como você vê aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter 2 grandes eventos o ano que vem. As Olimpíadas 2016 e os Jogos Paralímpicos, né? Exatamente. Que acontecerão também. Como é que você vê essa questão? Porque tem várias obras sendo feitas para essas atividades. E depois que concluir essas obras, há uma expectativa de que vai ter muita gente desempregada. Até o Pezão estava dando declaração sobre isso. Tem alguma preocupação aí da central sindical sobre isso? Aconteceu um pouquinho também com a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, em vários estados que ia ter a Copa, né? Houve muito investimento no estado e tal, e terminou muita gente ficando desempregada também. Mas agora vai ser pior ainda, porque é quase concentrado no Rio de Janeiro, né? E o governador Pezão tem razão em ficar preocupado, porque certamente vai criar desemprego. Então, por isso que é necessário um investimento maior empresarial, para que possa aproveitar esse pessoal em outro tipo de serviço,
né, em construção, porque vai ser muita construção, mais na construção civil. E vai ter outras atividades também na própria Olimpíada. Se vai envolver muitas pessoas, né? São os apartamentos, são os hotéis, que vai ter muita gente, depois os hotéis não vão ter mais tanta gente como teve naquele período, né? Então, acho que é necessário haver um trabalho de aproveitamento. O governo investiu, o Ministério do Trabalho também, o governo federal, e inclusive, principalmente a classe patronal, quer dizer, os grandes empresários, investir mais no Rio de Janeiro para poder ter condições de mais trabalho para o pessoal. Agora, Bandeira, você não sente que a mídia, vamos analisar um pouco a questão da mídia, né? Que a mídia cria uma situação um pouco além da realidade, que faz com que os empresários recuem um pouco os seus investimentos? Não existe quer dizer, um negócio meio... Existe um afã de mostrar uma situação e, às vezes, alguns aspectos que estão acontecendo positivos não são realçados, o que não faz o equilíbrio das informações, e porque se diz muito que na economia do capitalismo, né, essa questão do entusiasmo ou não, da perspectiva positiva ou não, acaba influenciando. O cara acha que não vai dar, então não investe e tal. Você acha que não existe uma campanha também nesse sentido? Porque, na verdade, a grande mídia, a mídia em geral, vive da propaganda, de quanto vai entrar de anúncio, de publicidade, de investimentos, né, na imprensa, por parte do empresariado, né, da indústria, dos bancos principalmente, né? Dificilmente você vê uma imprensa meter o pau num banco, né? Numa agência que deu um calote no trabalhador e tal. Claro, aí você entrou num ponto central, porque quem está ganhando na crise são os bancos. Os bancos. O Itaú e o Bradesco tiveram os maiores lucros nessa fase de crise. E os jornais e as revistas vivem de anúncios de banco. Exatamente. O setor e de telefone, celular. Celular. Então, meu Deus do céu. Então, e quantas pessoas se prejudicam aí no uso celular, no uso também da agência bancária, enfim, é uma situação difícil. Então, pelo fato da mídia viver da publicidade, a mídia termina de alguma maneira atendendo ao poder, né? Por isso que é necessária a TV comunitária, é necessário que haja dos sindicalistas divulgando, falando com a imprensa, fazendo panfleto, né? Distribuindo para os trabalhadores, dizendo a verdade sobre aquele problema, porque aí tem que haver comunicação. Um contraponto para dar impressão, para poder, já que na televisão Globo não vai dar, a TV comunitária dá alguma informação para milhares de pessoas assistirem, né, o nosso Bandeira, nós estamos chegando ao final aí da nossa entrevista, mas temos ainda algum tempinho, e eu queria então tratar da questão do fator previdenciário, que é uma luta que vocês já vêm empreendendo há muito tempo na Nova Central, que chegou a ser aprovado, depois não foi vetado e o veto não foi trabalhado, e agora se discutiu novamente. Como é que está esse debate em Brasília sobre o fator previdenciário e como é que a Nova Central está se posicionando? A gente é a favor de que realmente... acabe o fator, acabe né? Isso aí, né? Eu me lembro... Vocês não discutiram um fator tal 85, 95, 95, 85? Tem umas alternativas aí, mas não é o ideal. O ideal é realmente tirar tudo, deixar né? É um benefício razoável para o trabalhador. Eu me lembro quando foi aprovado no Congresso, né? E aí foi a primeira audiência que eu fui pela Nova Central com o Lula, presidente Lula, né? Já quase no final do governo. Eu me lembro, rapaz, que uma CUT e a Força Sindical estavam ali tentando conversar com o Lula para encontrar um meio para poder o Lula vetar, quer dizer, não aprovar aquela votação do Congresso, né? E eu estava o Moacir, né, representando vocês o Calixto, fazendo uma pressão e eles minimizando. Minimizando, rapaz. Não existia ainda o GT ainda não. Era só na CTB também não existia também. Então, eu digo, meu Deus do céu, que central que CUT é essa? Que força é essa, né? Mas é isso aí, a Nova Central está lutando, a gente acha que pela presidente, Dilma, acho que ela aceitaria. O problema é que há outras forças também, do próprio Ministério, né? Outros ministérios também que estão querendo acabar esse como benefício. É que você responde, a Nova Central responde, às avaliações sobre a situação da Previdência? Quer dizer, que a Previdência não aguentaria, por quê? Porque como as pessoas estão vivendo mais, então o desembolso tem que ser maior e tal, etc. Há um déficit da Previdência. Esse debate também é um debate muito antigo, né? Que nós temos Anfip, nós temos vários setores que dizem que não há déficit. Não há, não. Porque a Constituição
não trata a Previdência separadamente da saúde. Mistura com tudo, né? Exatamente. E parece que o governo não aloca o que teria que alocar, exatamente, que é a sua definição constitucional. Como é que você vê esses argumentos? Porque tem o tal de Fábio Zambiase, eu acho que é o nome do cara que mais fala sobre isso, dizendo que não vai aguentar, que a Previdência vai ter que mudar e tal, etc. Como é que você derruba esses argumentos que são a favor de mudanças mais fortes na Previdência? O dinheiro da Previdência, o dinheiro, como você falou, está misturado com outros recursos, né? E também há o não recolhimento, né, das prefeituras municipais, dos estados também, algumas empresas não recolhem. Você não recolher para a Previdência, tudo bem, o trabalhador descontou, mas não recolheu para a Previdência. Então, aquele dinheiro não indo para lá, vai ficar menos dinheiro. O problema é que há também omissão da fiscalização do dinheiro da Previdência, quer seja prefeitura municipal, quer seja governo estadual, governo federal, tem que todas as empresas recolher os encargos sociais para ter dinheiro para a Previdência. E tem também as desonerações, né? Porque já aconteceram desonerações da Previdência. Então, se a Previdência tem problema, como sempre falam, por que foram cancelar contribuições da Previdência? Exatamente, esse é o problema. Então, se houver rigor no recolhimento, não vai faltar, e tenho certeza que esse argumento para tirar o dinheiro da Previdência, para tirar o dinheiro dos aposentados, das pensionistas, não sei o quê, é uma maneira de realmente jogar o dinheiro para outras finalidades, né? E também, Bandeira, porque é o seguinte, veja, nós temos que pensar também na questão do equilíbrio social, né? Quer dizer, como é que os bancos ganham bilhões, e aí quando você vai aumentar o salário do aposentado, não pode ser pelo aumento do salário mínimo. Você vai discutir a aposentadoria futura, não pode ser a que você ganha na ativa. Então, o cara trabalha o tempo inteiro, se aposenta e ele vai reduzir o seu poder de compra, vai reduzir a sua qualidade de vida? E, enquanto isso, os bancos não pagam quase imposto nenhum, né? Os bancos são praticamente beneficiados, né? Quer dizer, o governo brasileiro não aplica sobre os bancos determinadas normas que outros países, né, até da América Latina mesmo, fizeram e realmente avançaram um pouco em cima disso. Então, eles estão discutindo, até parece que há uma proposta, inclusive, da taxação das grandes fortunas, não é isso? Exatamente, outro argumento também importante, que tem muito dinheiro, pode ser taxado um pouquinho aí, qualquer percentual, não vai fazer falta nenhuma para ele, mas vai ser muito bom para o povo que está sem grana, sem dinheiro nenhum, e os estados também sem dinheiro. Então é necessário que haja mais, a democracia proporcione a distribuição melhor dos recursos que existem no país. Entendeu? Tem que haver maior responsabilidade, maior justiça com os recursos. Na verdade é isso aí. Porque tem que fazer um orçamento equilibrado e que atenda ao conjunto. Não pode, quando vem a crise, quem paga o pato são os aposentados, os pensionistas, os trabalhadores, e a gente não vê que os bancos estão pagando o pato. Não estamos querendo fechar banco. Não estamos querendo fechar os bancos. Pelo menos por enquanto. Certo? Agora, por que você teve os balanços dos dois principais bancos brasileiros com lucros enormes? Como é que pode isso? Isso é que eu divulgar. De repente, será que aquele relatório está bom mesmo? De repente pode seria ser mais ainda. Mais e talvez, sei lá, essa contabilidade às vezes... Mas você acha que... Não sei, eu não estou falando, mas não tenho provas. Mas você acha que os bancos não estariam ganhando tanto? Não, ganharam até mais do que isso. Sim. Eu estou falando o contrário. Você está jogando nesse mesmo campo do argumento. Não, claro. Aquilo é o número que eles estão dizendo, né, que é o mínimo possível. Mas certamente... aquele já é um escândalo. Sim, ele é um escândalo por estar reduzido. Imagina se fosse publicado o valor que eles realmente ganharam. Mas vamos trabalhar com o valor que eles publicaram. O valor que eles 25% de lucro, pô. E aí querem reduzir os... A nossa técnica aí está avisando que nós estamos terminando, mas eu estou querendo chegar aos 3 minutos finais. Se eu terminar com 3 minutos, vai ficar com 57 minutos o programa. Então, mas você não acha que aí é muito desigual? Porque aí as aposentadorias que vão, então, pagar também o pato. Que numa crise todo mundo contribua um pouco. Tudo bem, mas os maiores ricos... Desequilibradamente não, né? Claro, é isso aí. Eu concordo plenamente com você. Tem que pegar o pessoal com mais dinheiro e dar seu percentual igualzinho para os trabalhadores. Porque na França tem um imposto que taxa as grandes fortunas. Exatamente. E no Brasil, a França que é lá
acho que o terceiro, o quarto, quinto país da Europa, do mundo. Europa, não, do mundo. O Brasil está em 7º lugar, já teve em 6º, parece que está em 7º. Ela está acima disso e tal. Agora, o Brasil tinha que fazer. Agora, Bandeira, eu queria aqui me solidarizar com você dessa perseguição que está acontecendo aí. Eu acho um absurdo isso, eu acho que tem que ser tomado as medidas no sentido da denúncia ao OIT, da denúncia ao Ministério Público, porque isso é violar a Constituição Federal, que garante a atividade sindical, certo? Sem perseguição, não pode ter perseguição. E eu queria aí deixar para você os últimos 2 minutos para você falar para o que você desejar. Eu queria agradecer aí a oportunidade, Moisés, aqui na TV Comunitária, né? E dizer, lembrando só que eu fui marinheiro em 63, né? Vindo lá de Pernambuco, e aqui eu participei da Rebelião dos Marinheiros. Sem saber muito o que estava fazendo, mas não me arrependo, não. De que cidade você é lá? Eu sou de João Pessoa, da Paraíba, né? Fui para Recife, a Olinda, né? Na escola de aprendiz marinheiro, fui lá em 62, saí em 63. Mas você não estava lá na Ananéria, lá no Sindicato dos Metalúrgicos? Lógico, saí de lá preso, foi dali. Tem fotografia saindo dentro do quartel do Exército. Primeiro foi o fuzileiro naval, foram prender a gente lá. Aí o Anselmo fez um discurso ali e todos os fuzileiros largaram as armas e aderiram. E vamos encerrar por aí, que a hora está acabando já, né? Mas é isso aí. Eu sou militar da reserva, anistiado e da Marinha, com muito orgulho, né? Então, nós estamos encerrando aí mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio. Em geral, esse espaço aqui, que é dedicado à afiliada Nova Central Sindical, é conduzido pelo Sebastião José, que é o presidente da Nova Central, mas ele está viajando em atividade da Central e me pediu para fazer essa ancoragem aqui, essa entrevista com Bandeira. Agradecer ao Sebastião, agradecer ao Bandeira por esse espaço aqui, a gente ocupar cada vez mais o espaço da TV Comunitária.